que eu estou aqui, né? Como é que eu cheguei aqui? Uma coisa rápida. Eu fiz um documentário no ano de 2010. Na verdade, eu produzi um documentário, os diretores... eu não sou diretor, eu sou produtor desse filme, também trabalho como diretor. Então, esses diretores, pessoas que eu trabalho normalmente no mercado, eles me procuraram. Como eu tenho a minha produtora, que chama Olé Produções, a gente resolveu desenvolver um projeto, que é um pouco o início exatamente o início de todo o filme, né? A ideia, pesquisa, projeto. Depois a gente fala mais sobre isso. E eles me procuraram, a gente foi, conseguimos fazer uma captação de recursos, que é um jeito profissional e normal do mercado de trabalhar. E a gente filmou, o filme ficou maravilhoso, passamos em vários lugares. E como resultado da captação, a gente tem que entregar algumas contrapartidas para o governo do Estado, nada mais justo e mais normal do que as contrapartidas. As contrapartidas a produtora que propõe para o governo, né? E no nosso caso, a gente propôs a distribuição do filme para as escolas públicas, porque é um documentário do tema, já explico também o que é o tema, mas a gente resolveu entrar nesse jeito de distribuir para as escolas públicas do Estado e apresentar, de alguma maneira, para a população o que é cinema, o que é documentário de verdade, porque é um mercado que está em crescimento enorme, um crescimento gigantesco no Brasil e em São Paulo, principalmente, e tem muita oportunidade para trabalhar, que eu acho que é o mais legal de se falar aqui. Enfim, gostaria de passar para vocês que é um documentário que a gente fez o ano passado, a gente conseguiu através de um edital público, que é uma das formas de recursos que vocês podem, quem quiser fazer cinema, interessar, é um dos jeitos de financiar o projeto. É um filme que passou no Tudo Verdade, um festival de documentários de São Paulo, na verdade, o maior festival de documentários da América Latina. Barbeiro masculino. Aliás, o barbeiro só existe masculino. Hoje que tem profissão chamada de cabelo, que sempre existiu, mas não faz o serviço completo que a gente faz. Não faz de barba. Por exemplo, como a mulher tem os problemas mensais de natureza feminina, o homem tem da barba. A coisa que mais mexe, qual é o problema? É a barba. Hay livro de amargura e uma novela de amor. Vocês viram então Barbeiros, foi nossa última produção. A gente produziu o fim do ano passado, agora entrou nesse festival que eu falei, não é Tudo Verdade, que é um festival bem legal, bem importante, bem divulgado, divulga vários trabalhos legais do Brasil e do mundo e tal. Mas esse foi o último, a gente já produziu alguns, na verdade já produzimos já mais de, acho que 12 filmes, ou mais, até 15. Eu pus alguns aqui, uma mensagem que a gente quer passar para o filme, assim, no filme dos Barbeiros, nos outros projetos que a gente faz, pelo menos eu como diretor e produtor, é que o cinema é uma forma de comunicação, certo? Um jeito de se expressar e existem ferramentas para isso acontecer. Ferramentas que vocês, pelo menos quem não sei quem está aprendendo aqui, mas estou vendo muita gente jovem, aprende agora, que são as ferramentas da cinematografia, roteiro, pesquisa, fotografia, som, enfim. Trabalhando da melhor maneira todas, sai uma coisa que você comunica melhor, o seu olhar, a sua observação sobre algum tema. Porque todo filme nasce de uma ideia. A ideia nunca é um filme, nunca é um projeto, né? Só que se você desenvolver essa ideia usando os recursos do cinema, você pode fazer alguma coisa interessante, bonita, que eu me orgulho muito desse filme. Enfim. Agora falando do Futebol e Barreiras, né? Esse filme foi feito em 2010, durante a Copa do Mundo, na África do Sul. Os diretores são 4 amigos meus.
4 pessoas que eu trabalho. Um é jornalista, outro é historiador e o outro é cineasta também, formado em história. E eles foram para lá, foram para Israel, para os territórios da Palestina, né, dentro de Israel. Eles foram observar o conflito de Israel e palestinos sob o olhar do futebol durante esse momento do futebol. O futebol é um pano de fundo do filme, na verdade. A grande questão do filme é essa, é observar esse comportamento de uma identidade nacional durante a Copa do Mundo, como aqui nós somos brasileiros, mesmo quem não gosta de Copa do Mundo, de futebol, torce para o Brasil. Lá, em Israel e na Palestina, acontece uma coisa que para a gente é estranho, porque eles torcem para outros países. Então, cada pessoa lá torce para um país. E isso é muito engraçado, porque cada um tem seu motivo. Então, os israelenses lá, os judeus, a maioria deles torce para a Argentina. A razão, cada um tem a sua, mas tem muita imigração de judeus para lá, de judeus argentinos para Israel, e vice-versa. Tem um personagem no filme muito interessante, que o cara ele é judeu ortodoxo, de uma cidade super conservadora, e ele torce para a Alemanha. E lá é uma crise de identidade, porque os alemães foram nazistas e mataram muitos milhões de judeus. E para ele é uma pessoa comum, como ele gosta de futebol. Ele gosta de torcer para futebol. Mas enfim, tem algumas... Foram feitas algumas... foram feitas em pesquisa de 3 meses. Lá, um dos diretores ficou lá durante 3 meses, elaborando a ideia, fazendo a pesquisa, que é a parte principal do documentário. E depois desses 3 meses, eles selecionaram algumas pessoas, algumas ações, alguma abordagem, e foi feito o filme durante a Copa, né, durante 40 dias da Copa. Esse filme a gente filmou em 2010, montamos ele, fez toda a parte, a pós-produção também em 2010, começo de 2011, e começamos a distribuir em festivais, né, do Brasil e do mundo. E, enfim, vou passar uns trechinhos que eu acho legal, só para vocês verem, que eu acho legal a gente estar aqui, acho importante. Brazil? I am like Ronaldo. Rivaldo. I love him. شركت فيهم شيكل قريب سوى باي كل باي. In my house. He asking you to get to his home to see a home with flags. They told us. Safari. That you pay 3,000 shekel. 3,000 shekel on flag. All the house. Around all the house. All the house. Salem. A lot of Arabs belong to the Palestinian people, but they cannot use the Palestinian flag. Okay? A intenção era mostrar todo o conflito da região, né? Dentro de uma barbearia eles já têm esse conflito entre eles, assim. Então o assunto foi colocado dessa maneira. O filme ele acontece de várias maneiras, várias intenções. Existe filme para cinema, filme para TV, filme para internet. Existe filme que quer ser um recorde de bilheteria. Tem filme que quer se rotular como filme de arte. Tem filme que quer ficar no cenário independente, não quer se envolver com as grandes distribuidoras. No Brasil existem algumas formas de levantar recursos para filme. Existe patrocínio direto, né, de empresas que vão lá e bancam um projeto, pagam o filme mesmo, pagam. Uma questão de imagem. Outra maneira que existem e que é a mais praticada no Brasil são as leis de incentivo.
como é que você chega na ideia? Através de uma pesquisa, através de repertório, você estuda, você tem uma ideia. Através da sua personalidade, você vai atrás dos seus interesses e, a partir disso, chega numa questão, ou, enfim, ou numa conclusão, ou em algum dado, ou numa uma emoção. Então, você coloca isso no papel, de alguma maneira, para virar um filme, né? Que é o argumento. De uma maneira prática, argumento, ele é um roteiro sem diálogos, né? Quase uma descrição do que você quer falar, o que você quer mostrar. Essa história de que documentário não tem roteiro, que documentário vamos ver na hora, isso aí é uma grande balela. Isso aí não existe. Isso aí não existe nenhum cineasta que vai fazer um documentário e fica esperando as coisas acontecerem. As coisas são criadas, as ações são criadas. Você coloca o seu personagem como um ator. Documentário você dirige a pessoa, você cria uma situação, você cria uma ação, você pede para a pessoa te mostrar coisas, te levar em lugares. Isso é direção de documentário. Tudo isso você prevê antes, em um argumento. Um começo, meio e fim. O básico do argumento de um pré-roteiro é esse. É uma introdução, situação 1, situação 2, situação 3. Começo, meio e fim. É o básico. A partir disso, você destrincha o seu personagem, os seus personagens, o seu tema. Porque também é isso, né? Você pode fazer um documentário sobre um tema, não precisa ser uma pessoa. O documentário, ele existe de várias maneiras. Esse documentário que a gente fez aqui, que é o Futebol e Barreiras, ele é de um estilo, de uma abordagem que a gente chama na teoria como cinema direto, que é onde você acompanha as ações do seu personagem. A câmera observa o tempo todo as ações. O filme dos Barbeiros, ele é cinema direto também. Existem recursos para o documentário, né? Tipo assim, recursos do tipo imagens de arquivo. Quando você vai fazer um documentário histórico, por exemplo, que é o mais comum, que você vê na TV. Sempre tem documentário histórico. Esses Discovery Channel, History Channel, esses canais especializados. Eles usam muito isso, muito recurso, né, de histórico. O que é recurso histórico? São imagens de arquivo, fotos antigas, né? Imagens, não precisa só serem fotos, podem ser cartazes, objetos gráficos, assim, né? Tipo um painel. Pode ser letra de música, sabe, partitura. Outro dia eu vi um documentário, era isso, o cara colocava as partituras do compositor lá no meio para mostrar como ele fazia a música. Documentário usa animação, documentário usa muito depoimento. A pesquisa é uma parte super difícil, porque ela é o que vai embasar tudo, é o que vai dar base para todo se desenvolver. Onde ela vai entrar? Pesquisa de referência. Que tipo de referência? Nós vamos fazer um documentário, então primeiro tem que ter um objeto, ou um tema, ou uma pessoa. Primeiro tem que achar essa pessoa, ou esse objeto, ou esse tema. Aí dentro disso você tem que achar as referências. Referências do quê? De como você quer fazer esse filme. Então você tem que ir atrás de outros filmes para ver como é que são feitos. Você tem que ir atrás de formatos diferentes, estilos diferentes. Mas essa pesquisa tem que ter um direcionamento, né? São várias questões aí. A primeira é o perfil que você quer encontrar. Que tipo de gente, que tipo de pessoa física, que idade, isso, dependendo do assunto, é importante. Quais são as ações da vida dessa pessoa? Isso é muito importante. Esse é o desafio. Você só vai ver, só vai mostrar um filme para as pessoas que elas, se estiver acontecendo alguma coisa. Né? Na minha opinião, se você não descobre o que elas fazem, as ações que elas têm na sua vida, uma coisa não acontece. Então, isso é muito importante. Aí, tá. Só que o cara da pesquisa, só acabar aqui, ele não trabalha sozinho, ele tem que ter um produtor junto dele. O que o produtor vai fazer? O produtor vai organizar a vida dele. Normalmente eles fazem junto isso. Organizar a vida em que sentido? Eles vão ajudar. O produtor ajuda o pesquisador. Ele ajuda ele a achar essas pessoas. Ele ajuda ele a se deslocar até essas pessoas. Ele ajuda ele faz que a gente chama um plano de pesquisa, né? Quase um plano de filmagem.
Ele organiza, tipo, ó, a gente tem um mês para fazer a pesquisa, então vamos lá. Segunda-feira você vai em tal lugar, terça-feira vai fazer em tal lugar. Essa é a função mais difícil que tem. Cinema não se faz sem câmera, sem cronograma e sem pesquisa. Então você teve a ideia, pesquisou bastante, com, enfim, foto, personagem, locação. Em ficção tem referência de arte, cenografia, figurino, maquiagem, luz. São várias referências, você tem que procurar tudo. O cinema tem muitas ferramentas, então você tem que ver sobre tudo. Então você, a partir de todas essas referências na tua mão, toda essa pesquisa, você começa a escrever um roteiro. O roteiro, ele existe em formatos de roteiro. Roteiro de documentário não tem diálogo, né? Tem as suas intenções, como eu falei. É um projeto básico, é uma introdução, uma situação inicial, um desenvolvimento e um grande finale lá, que é o final do filme. No roteiro existem pontos de virada, que são os pontos do filme que você se surpreende. Você já deve ter vindo no cinema e fala assim, olha só, o que ele vai fazer? Olha só, ele fez isso. São os pontos de virada do roteiro. Isso é um formato de roteiro. Roteiro, ele é descrição de cena e diálogo. Descrição de cena e diálogo. Então cena 1. Você vai ver, a partir de todas as referências da pesquisa, de todas essas... enfim, todos esses dados e todos esses perfis que você quer colocar, você cria uma situação com o roteirista. Então você chega lá, cena 1. O que vai ter na cena 1? Vamos lá, pensando na minha vida aqui. Hoje eu acordei, hoje eu sabia que às 2 horas da tarde eu ia ter uma palestra, um workshop para fazer aqui em Itaquá. Então, cena 1, interna, ambiente interno, dia, casa do Luiz. Aí a descrição da cena. Toca o despertador, são 8h40 da manhã, está atrasado. O Luiz está afoito porque ele vai retirar a câmera aqui. E ele precisa levar no workshop. Aí a cena. Diálogo. Nossa, amor, acordei atrasado, preciso ir embora. Luiz olha, sua mulher não está do lado. O que aconteceu? Ele sai nervoso da cama. E aí sim vai, entendeu? O roteiro é assim. Então o roteirista ele entra nessa fase. Até uma próxima fase, na verdade, de desenvolvimento. Aí tem a captação de recursos, que é onde entra o produtor. A pré-produção ela serve para quê? Pega o roteiro, distribui para toda a sua equipe. O filme é esse. O filme está escrito. O filme é texto. Todo filme ele sai de um texto. Então, desse roteiro. Então, cada departamento, no caso de ficção, vai fazer uma análise do roteiro. Uma análise técnica, que a gente chama. Então, o diretor de arte vai pegar o filme, vai ver, vai pegar as locações, vai ver como ele vai cenografar essas locações, que referências que ele e o diretor decidirem para cada locação, que cores dos lugares, que figurino, que maquiagem, cenografia, se ele vai colocar uma cortina branca ou preta. O principal trabalho do diretor na pré-produção é ele vai pegar o roteiro, junto com o seu assistente de direção, e ele vai fazer essa análise técnica das cenas. Depois eles vão ser discutidas entre todos, né? Que existe uma reunião de pré-produção depois, que é uma reunião do diretor com a análise dele. É uma leitura, na verdade. Todo mundo vai pegar, todos os departamentos fez suas análises, certo? Então o diretor de arte fez toda a sua análise de arte, de cada cena. Cena a cena. Cena 1, cena 2, o diretor de arte fez isso. O fotógrafo também faz isso. Ele coloca, a partir das referências, da pesquisa, ele coloca a opinião dele sobre as cenas, sobre as locações. O produtor também faz sua análise. Porque às vezes o cara fala assim, eu acho que essa cena aqui tem que ser filmada de um avião. Aí o produtor fala assim, não, né? Ninguém filma de avião. Entendeu? Tipo, o produtor coloca isso. Ou às vezes ele coloca assim, sim, tipo, agora esse filme do Xingu, tem muitas cenas aéreas. Muitas cenas aéreas. Por quê? Porque tinha que mostrar a imensidão da Amazônia. O único jeito que dá para mostrar disso é do alto. Então tem muita cena.
Enfim, cada um tem sua análise. O diretor tem sua análise, o produtor, o fotógrafo, o diretor de arte. Às vezes o diretor de arte, que engloba o figurinista e o maquiador, também chama esses caras para colocar suas análises na reunião. Então ele pega, começa o filme, a cena 1, o primeiro plano é o plano aberto. O plano aberto, ele vai mostra a sala inteira. Aí ele vai cortar para o Luiz falando dali, falando para vocês. Aí corta para um plano mais médio de vocês três prestando atenção em mim. Aí volta para mim, eu estou falando no meu diálogo. Aí você levanta a mão, eu falo, vai. Aí corta para um plano fechado em você. E assim vai, né? Claro, tem todo um estudo de cena, vamos dizer assim. Cada cena é estudada. Existem os termos técnicos, mas basicamente é isso.